Escuta a cornetinha, começou Bendita Hora, o melhor programa da tarde. Você pode procura aí, não vai achar programa mais inteligente, mais especial do que esse aqui. Sabe por quê? Porque aqui só vem gente especial, inteligente. Aliás, Tony, você tem que saber, tem 2 critérios para participar do programa. 2 critérios. E a gente leva muito a sério isso, não abrimos mão. Primeiro, para participar do programa, tem que ser inteligente. Acho que não tem. Tá, não tá. Já. Combinamos. Segundo, e o mais importante de todos, ele tem que ser bonito. Não vem. Não vem gente feia nesse programa. Já passando no teste. Muita gente fala assim, pá, deixa eu ir no programa. Eu sempre falo, não dá porque você é muito feia. Tá? Vamos fazer alguma coisa antes. Faça uma harmonização. Ou corra no parque. Ou corra no parque, pra poder que dá no mesmo, porque o Tony tá falando que corre, é o botox do Tony. Vou mostrar pra você quem tá com a gente aqui hoje pra fazer o nosso programa. Dr. Jorge de Oliveira Júnior, muito obrigado. Dr. Jorge é cardiologista, é especializado em transplantes do coração, trabalha no Sírio-Libanês, também no INCOR. Muito obrigado, doutor. Obrigado por nos ajudar. Acho importante ver vocês para falar, né, e trazer uma palavra balizada. Muito importante. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Andréia Kogan. Olha, Andréia, ela é doutora em ciências da religião, escritora, tradutora, professora de literatura, e você, o currículo dela todo está aqui. Tão grande. Não, isso aqui é um livro, gente, olha que lindo. Isso aqui é uma história feita de histórias da Fundação São Paulo. A gente vai falar sobre a Fundação São Paulo, tá ligado justamente à Arquidiocese de São Paulo, junto com a PUC, então é um trabalho maravilhoso. Eu conheço a Fundação e principalmente os procuradores aí também, o João Júlio, padre João Júlio, padre Rodolfo, né? Então, olha, obrigado por você ter vindo. Imagina, muito obrigado mesmo. Prazer é meu. Lindo mesmo, olha. Doutor Davi Brito, muito obrigado, doutor. O senhor não demorou a voltar. Demorei um pouquinho, né, padre? Porque o cachê estava fraco, então que a gente pagou pouco cachê, né, Maleta? Eu tive que fazer o botox, né, pra ficar bonito pra poder vir pra cá, né? Doutor Davi Brito é advogado, muito obrigado, viu, doutor? E o grandíssimo Tony Brandão, olha, obrigado, Tony. Tony é escritor, dramaturgo, roteirista. Olha esses 2, mas olha aqui, ó, esses 2 livros que ele tá mostrando aqui pra gente aqui, olha, 2, não é uma trilogia, não, só vai ser... É uma trilogia, eu tô escrevendo o terceiro. Ah, tá escrevendo o terceiro aqui, ó. O DJ, Rebeldia Digital. O DJ, Amores Eletrônicos, olha aqui, ó. Esses 2 livros, tá vindo o terceiro aí também, tá dando... Só pra dar o suspense, né? Só pra dar. Mas o Tony, ele ele escreveu, tá com musical em cartaz, musical da Zezé Mota. Como que chama o musical, Zezé? Prazer, Zezé. Prazer, Zezé. Um prazer estar aqui primeiro com vocês, com o padre. Obrigado pelo convite. Obrigado, Tony. Obrigado. Chama-se Prazer, Zezé. Prazer, e nós estamos Zezé. contando a vida da Zezé, Que beleza. tentando contar em 2 horas. Em 2 horas. Mas é maravilhoso, maravilhoso, né? Maravilhoso. Mas vamos falar sobre isso. Vamos começar o programa, que tem muita coisa pra gente conversar. Vamos ver aqui, gente. Livro DJ, Rebeldia Digital. Muito bem. Você disse que é uma trilogia. Esse aqui, o Rebeldia Digital, é o primeiro. É o segundo. O segundo. Mas eu desaconselho a ler na ordem binária. O primeiro, o segundo, é melhor usando a quântica. Pode usar, pode ler como qualquer, quiser, exatamente. Tanto o primeiro quanto o segundo. Isso, É interessante. são histórias que se completam, mas não necessariamente você precisa estar conectado a uma leitura orgânica no sentido binário. 010101 seguindo assim. Então, que é a história de uma executiva de negócios muito potente, inteligente, sensível, que tem muito possessiva também por saber esse saber todo. Talvez ela faz um uso meio excessivo disso, e ela começa a controlar muito o namorado dela, porque ela não é um spoiler, esse namorado morre e ela segue controlando o que ela acha que é ele. Olha demais, só. Demais. Ela cria uma experiência virtual para trazer o namorado. Gente! Não trazer de volta, mas tê-lo perto dela. Uma outra versão de forma virtual. Ela cria uma balada, que ela é o DJ da balada, na verdade. Sim. Por isso é um DJ. É o DJ, e ela pega perfis de jovens que morreram pelo mundo inteiro, cria essa experiência, as pessoas pegam esses avatares para jogar, e ok, até aí tudo bem. Só que não, porque alguém não morreu.
Está internada no hospital. E começa a ter uma interação sensorial que totalmente fora do controle dela. Que incrível. Que meio a história do Dá um Frank. filme que eu Pois é, já está a caminho, já está a caminho. Netflix faz uma série que seria interessante. E é meio uma mas- coisa, eu falo assim, que tem um neurocientista na trama que ele fala que a tecnologia, o mundo digital está para o mundo contemporâneo, como a eletricidade esteve para o século XIX, Sim. a Revolução Industrial e o monstro da Mary Shelley, o Frankenstein. Frankenstein. Então eu faço uma analogia entre o Frankenstein, a rebeldia do Frankenstein sobre ela, e também e aí converso com os dias de hoje, com perfis super contemporâneos, jovens. Sua cabeça é muito louca, Jesus. Ah, que bom, Você viu? que bom. Tudo, olha, Fantástico. Isso é um elogio, obrigado, Não, mas é cara. muita coisa interessante. Mas o mais legal é Que eu tô- aprender tudo isso para poder escrever. Não. Essa parte é mais É, gostosa. porque você foi atrás para saber. exatamente, Gente, é quase um Matrix aqui, porque você vai. Não, porque você vai ter essas pessoas que estão mortas, mas estão vivas de forma virtual, interagindo. Sim, porque isso está tem perfis onde começou essa história? O New York Times, há 15 anos atrás, ou 10 anos atrás, fez uma matéria que era assim, 500 mil perfis de pessoas que morreram seguem ativos nas redes sociais. Sim. Então foi aí que falei, Eu lembro opa, disso. era uma chave, eu fui transformando. Que transformando, demais, Foi gente. virando É essa isso mesmo. história. Então, o DJ é uma mulher. E ela É uma mulher, e ela, ela é da pá virada. E, na verdade, ela traz esse pessoal todo para essa coisa numa balada em que ela coordena tudo. Sim. Ela continua Ela mandando. pensa que coordena, né? Porque não é, sabe, ninguém coordena nada, Ok. na verdade. Que ela né? pensa. É o recado pra gente ler, né? E uma tá coisa que eu começando acho a leitura importante aqui, também ó. salientar, que essa que eu falei do binário do quântico, eu sou criador de ficção. Então, por exemplo, eu estou colocando aqui um pouco de tecnologia quântica no grau que ela estará daqui a 10 anos, por exemplo, Sei, entendeu? sei. Porque eu tenho direitos, como fala assim, direitos, licença licença poética, poética de usar a tecnologia, a informação, a ciência a favor da minha ficção, mas dentro com uma certa lógica, né? Para não sair, isso é absurdo, né? E aí eu estou nesse lugar que é assim, eu estou usando a quântica como se ela já coubesse numa pequena máquina, mas ela não cabe ainda. Sei. E a quântica tem uma coisa muito legal, ela precisa de condições muito parecidas com o ser humano para funcionar. Temperatura, luz, iluminação e ruído. Olha, que interessante. Ela tem essa sensibilidade para isso. Olha que coisa. Não, Aí vai maluco ficar já. um cara de ficção inventar isso, ninguém aceita. Mas Não. é a própria ciência fazendo, entendeu? Não, é demais. Legal. Gente, como que isso funciona? Olha que interessante, né? E ele escreve uma coisa dessa, de uma ficção muito Isaac Asimov, e tem um lirismo nas Zezé Mota, tem coisa, né? Ao mesmo tempo você é lírico também. Pois é, cara, nós somos muitos, né, na verdade. Engraçado, né? interessante, Cabe um monte né? de Múltiplos possibilidades. talentos. Olha que coisa. Múltiplos exatamente. talentos. Muito interessante. Eu gosto de contar, assim, meu barato é contar história. Contar história. Pode ser musical da vida da Zezé Mota, pode ser uma história de amor de um garoto que se apaixona pela primeira vez, que é um outro livro meu chamado Cuidado, o Garoto Apaixonado. É um livro que ele tem 11 anos e se apaixona. Faz maior sucesso, faz mais de 20 anos, faz maior sucesso até hoje, porque os meninos não têm onde falar de amor, de afeto. E as meninas adoram porque conhecem melhor a cabeça e o coração do garoto. Cuidado, o Garoto Apaixonado. Garoto Apaixonado. É o meu best-seller. Olha aí, ó. E aí vou falar da vida da Zezé Mota. Tava e vou precisando de embora. um livro para ler, vou ler. Pronto, vou eu ler, te vou mando, ler padre, esse. pode deixar. Agora, não estou em dúvida se eu leio o DJ. Você sabe que eu vou querer... Siga a sua sensibilidade. Então, eu estou pensando, eu vou querer começar pelo 2 mesmo. Porque... É o que eu estou falando para todo mundo, acho mais ousado Pelo começar dois. pelo 2. Pelo 2. Fez uma boa escolha. Ah, viu? Estão tomando café? Não, Tony, eu não acredito que você não está tomando café. Eu já tomei o segundo café quando eu cheguei aqui, então Não. agora eu não estou tomando, rapaz. Ó, eu vou te Obrigado. falar, eu sempre falo aqui, eu sou de Minas. Se você rejeita um café de um mineiro, Poxa. é uma ofensa muito grande. Então, por favor, cadê ela? Porque o mineiro, quando oferece café, eu sempre falo aqui, quando a gente oferece café, a gente fala assim, estou oferecendo para você meu coração. Sei, eu sei. Meu coração. Minha família é mineira também. Ah, então Agora eu você entendi sabe. por que a Pois é, xicrinha é desculpa. vermelha também, né? Já Já te convida pro café por causa disso. Isso mesmo, tá vendo? Então eu vou aceitar Vai aceitar o café. por favor. É só. O sorteio, vamos ver, é verdade. Eu vou fazer assim. Sabe que para terminar o programa, vai demorar a terminar o programa, mas eu sempre peço alguém para escolher uma música. Antes eu escolhia com um papelzinho, mas não dava certo, porque o pessoal falou que eu roubava. Quem vai. 4. Tony, você vai ter que escolher a música. Olha só, caiu para mim. Com a música que você mais gosta, que a música que você lenta pra gente terminar o programa. Pode falar agora. Prazer Zezé, por exemplo. Que a Rita Lee e o Roberto Carvalho fizeram para ela. Prazer Zezé, isso mesmo. uma música icônica. Prazer Zezé. Então, o nome do musical é uma música?
Uma música chama-se Muito Prazer, Zezé, desculpa. Muito Prazer, mas Zezé. é em homenagem a Muito essa Prazer, música. Zezé. Muito legal. Prazer, Que Zezé. é da Rita Lee e Roberto Carvalho, compuseram para ela. Pra ela, especialmente, maravilhosa Rita Lee, não tem... Que foi quem me batizou, a Rita Lee. Foi? É, eu me chamo Antônio Brandão, mas aí ele foi escrever a apresentação do meu primeiro livro. Ela botou Tony. Ela sugeriu, você não quer colocar Tony? Que demais. Porque era livro para infantil, falou porque é curto. Até, inclusive, eu uso um pouco isso no musical, porque a Marília Pera é quem batiza Zezé de Zezé. De Zezé. Ela chamava-se Maria José Mota. E ela botou Zezé. Aí ela é mais forte, mais curto. Está E botou você, Tony. É, o Tony e a Zezé. Batizado Deu certo nos pela dois Rita casos. Lee. Pois é. Sabia que eu batizei? Agora, de verdade, eu batizei o netinho da Rita Lee. É? É, o netinho lá no Pará. Não, o que eu falei também Olha é como que verdade. o mundo O que eu falei também é verdade. É verdade, então. Não, eu falei Tudo é verdade. Eu batizei de Tudo é batizar verdade. mesmo. É verdade. Batizado. Vamos ver aqui, ó. Implante de marca-passo, entendo o procedimento. Doutor, agora vamos falar com quem entende do negócio. Doutor, marca-passo, eu lembro que o marca-passo, quando surgiu na medicina, foi uma revolução, né? Sem dúvida. Né? Porque, na verdade, ele veio antes do transplante de coração, né? Muito antes. E o que o marca-passo ele faz o quê? O marca-passo ele é utilizado para pacientes que têm algum tipo de arritmia bradicárdica, né? Quando o coração é muito lento na prática. Tá, E lento. ele, na prática, ele acelera o batimento, ele coloca um valor mínimo de batimento possível. Então, a gente pode programar para 50, 60 batimentos. Pode programar alguma coisa? Exato, e se o seu coração estiver batendo a mais do que isso, ele vai ficar apenas observando, mas se o seu coração, por algum motivo, for tentar bater menos do que isso, ele dispara e impede que o batimento fique a menos do que... Quanto que é o batimento Normal? baixo? Normal. O normal mínimo seria 50. O mínimo seria 50. Isso. E o máximo em repouso seria 100. Então, 100. de 50 a 100 é considerado normal em repouso. Abaixo disso, de 50, já é meio complicado. Sem dúvida. Existem atletas muito bem condicionados que conseguem manter uma frequência de 40, 40 e poucos, mesmo Mas por quê? sendo fisiológico. Com o coração muito condicionado, muito forte, muito preparado, eles conseguem bater menos vezes e suprir toda a necessidade de débito que o corpo deles precisa. Ou seja, quando eu vejo um atleta de alto nível e avalio o coração dele batendo a 48, não necessariamente é uma doença. Agora, engraçado, então eu pensava que o atleta bateria mais Eu também. rápido. No repouso, ele não precisa, porque um coração muito bem treinado bate poucas vezes e dá conta. Mas é claro que no exercício, no auge do esporte, Sei. ele chega a 180, 190 batimentos tranquilamente. E no caso do coração de uma arritmia, porque ele está batendo, uma arritmia para batendo para baixo, mas tem arritmia para cima também. Sem dúvida, existem arritmias que, na verdade, as mais comuns são as taquicardizantes, É. as que aceleram o batimento. E para essas, o marca-passo puro Não funciona. Não funciona. Porém, existe um tipo que a gente chama de CDI, que é o cardiodesfibrilador implantável, que se assemelha muito ao marca-passo. Para um leigo, ia parecer a mesma coisa, um dispositivo colocado ali. Tá. Mas ele dá um choque interno no caso das taquiarritmias. Então, quando, por exemplo, o paciente está com o coração muito acelerado por uma arritmia, 150, 200 batimentos em repouso, o que é muito desconfortável, claro, risco de morte súbita. Isso. Esse marca-passo, no caso aí, seria um CDI, um desfibrilador implantável, ele dispara e reverte essa arritmia instantaneamente. Isso você está falando interessante, porque se ele começa a bater muito, ele fibrila. Isso, a fibrilação Ele é vai- a mais grave dela. né? Ele não bate, ele só treme, né? Isso, exatamente. É como se fosse um espasmo, só que do coração. Então, óbvio, ele contrai, mas ele contrai de forma desorganizada, como num espasmo mesmo, e não consegue impulsionar o sangue. E dessa forma, a pessoa, sem batimento, em poucos segundos, ela evolui com óbito. O desfibrilador, ele entra para reverter esse Mas espasmo. esse desfibrilador aqui, como se fosse, ele não vai agir sempre, ele só vai agir quando aumentar a... Isso, quando aumentar a frequência cardíaca por arritmia. Ele Por consegue arritmia. ler e interpretar Que e está aumentando, diferenciar. aí ele manda o sinal. Então, por exemplo, se ele corresse numa prova de corrida, por exemplo, o coração chega a 180, mas de forma sinusal, sem arritmia, e ele não dispara. Porém, em repouso, que seja, o coração acelera por arritmia, ele dispara e dá esse choque e reverte a arritmia. E o caso do marca-passo, esse, que é o mais comum que o pessoal usa para ter... Perfeito. Que não tem essa função. Ele também dispara somente quando chega muito baixo ou ele dispara sempre? Isso, ele dispara quando chega muito baixo. Então, se a pessoa, por um acaso, tiver com a frequência normal dela acima do limite do marca-passo, ele fica apenas observando, não dispara e também não gasta bateria. Mas, por outro lado, entendi. quando o batimento iria cair, ele percebe e começa a disparar e marcar o batimento a um valor mínimo que a gente pode setar. Tá, e agora eu sou curioso, como é? O marca-passo, ele é aquela bolinha que geralmente a gente vê aqui, vai um fiozinho no coração? Exatamente isso. Ou são passados de 1 a 2 eletrodos, na média, os mais comuns, pela subclave,
E depois de feitos os testes, é colocado um gerador nessa região infraclavicular mesmo, sobre a pele ou aquilo atrás aqui do em cima músculo. é só bateria. Isso, Aquela é só a bateria. É a bateria junto com o processador. Processador. E os Dura quanto cabos é tempo o que a bateria? entram no coração E aí- e são fixados. Aí fixa dentro no coração mesmo? Isso, na parte interna do coração, a gente chama de endocárdio. Ele é como se fosse uma rolha de vinho, ele é colocado e é fixado para não soltar, para não mover lá dentro e tal. E dura em média de 5 a 15 anos uma bateria, mas como eu disse, como ele só usa quando o coração tenta sim, reduzir, sim. é bastante variável. Claro. E, por exemplo, os marca-passos que têm a função de CDI, a cada choque que ele dispara e reverte uma morte súbita, ele consome muita bateria. Então, o tempo de bateria depende do uso, se ele vai estar sendo usado em todos os batimentos, só em alguns, se ele disparou algum choque ou se ele não precisou disparar. Isso muda de 5 a 15 anos em média a sobrevida de uma bateria e depois ela é Troca. trocada. Agora, vamos lá. SUS dá marca-passo? Ah, sem dúvida. A maior parte dos marca-passos no Porque Brasil é caro, hoje o equipamento são é pelo caro, SUS. né? O equipamento é caro, é claro que tem variação entre eles, mas sim, é bastante caro. Mas o SUS cobre absolutamente tudo. Tudo. Hospitais de média, grande porte implantam diariamente centenas de milhares desses dispositivos pelo Brasil. marca-passo? De Sim, sem marca-passo. dúvida. São Paulo é uma referência nisso. Agora, por que a gente não pode passar no raio-x com a marca-passo do aeroporto? Todo mundo era hoje em a dia, pergunta de sempre. isso conta mais como mito hoje em dia. Os aparelhos implantados de 2015 para cá, eles já são pensados assim para não sofrerem tanto essa interferência. Até mesmo com ressonância magnética, ressonância sabe? também? Dá para fazer ressonância usando. Tudo bem que exige uma certa programação e tal, mas assim, eles não esquentam mais, eles não deslocam mais. Agora, os aparelhos mais antigos, 2010 em diante, esses aí ainda podem ter algum tipo de interferência. A gente pede para evitar, não saber exatamente qual que ele plantou, quando, a gente pede para todo mundo evitar. Como mas está calibrado, normalmente não às precisaria. vezes, o equipamento. Exatamente, Gente, exatamente. Nossa, eu lembro de marcar-passo. Nos anos 70, eu tinha um tio, o tio Zé Loureiro, tinha marca-passo, mas era uma bola de capotão que se parecia. Nossa, era hoje em uma dia coisa... isso Tava reduziu em tudo demais. quanto é Era lugar, uma- Hoje em né? dia não aparece, Nem mas fica aparece, atrás né? do músculo. Era nem uma nota. bola que ficava aqui, ó. Nossa Senhora. Que ao Dr. David, eu comecei... Ele é tão delicado, tão educado, que eu chamei ele de Dr. Davi o tempo todo. E ele não disse, ele não me corrigiu. Olha que coisa, a delicadeza dele. Falou com a Laura, falou, Laura, fala para esse padre parar de me chamar. É o que eu falei, padre, mamãe me batizou como David, então tem que ficar o David, né? Perdão, Fica tá tranquilo, bom. padre. Dr. David Brito, então, tá bom? Agora com o Dr. David Brito, Aí, ó. então. Já. Família, escola e sociedade. Quem é responsável pela inclusão? Muito bem. Aliás, essa questão da inclusão, todo mundo acha que é o outro que tem que ser responsável. Exatamente, padre. A gente tem esse debate, né? Todo mundo joga a culpa no outro. É a família, a escola, quem é que vai cuidar, né? E eu gosto sempre de dizer nas escolas que eu visito que tem que ter uma ponte de mão dupla. Casa, escola, escola, casa, que é o primeiro momento, que afinal de contas, as crianças, os adolescentes passam mais tempo na escola do que dentro de casa, né? E como que a gente vai fazer essa inclusão? E quando a gente fala de sociedade, é terminar todo esse trabalho. Onde que a criança aprende tudo? Socializar, brincar, comer, dentro de casa. Dentro de é lá casa, fora, dentro de né? casa. Começa ali e vai para fora. Como que vai ser lá fora? Quem vai cuidar do coleguinha? Como que você conversa? Né? E hoje o nosso grande dilema não está só nas deficiências físicas, né? Está na deficiência que a gente não enxerga. É verdade. Aquela criança tem autismo, não sabe lidar com barulho, não sabe lidar com toda a realidade que é dentro da escola, dentro da sala de aula. E aí a gente entra com esse trabalho da inclusão. E sabe o que é interessante, padre? Quando a gente fala de inclusão, as pessoas pensam em separar, não incluir. Né? Por que eu vou Qual que é o separar se eu tenho que melhor incluir? Porque antigamente, pra pessoa. há um pouco tempo, tinha aquelas coisas das escolas que eram os especiais. Exato. Separado, vão separar porque tem que dar o tratamento. Aliás, existe uma corrente hoje Que ainda mantém tá isso. querendo voltar Voltar às isso. Melhor escolas. para a criança tida como especial, ela está agregada aos demais. Tem que estar agregado aos demais. As diferenças. né? Exatamente. A gente tem o princípio da isonomia que vai tratar isso no direito claramente na sociedade. Trata igual com igualdade e desigual com desigualdade. Mas qual a desigualdade que essa criança precisa, por exemplo? Às vezes a criança precisa ter alguém do lado para poder falar, ó, tem que fazer atividade, tem que conversar. Mas hoje, quando a gente fala de educação, o nosso sistema de ensino, ele não está adaptado para a criança que é portadora de deficiência. Porque eles querem que faça tudo como normal. Eu visitei uma escola, por exemplo, onde a professora de educação física, a pedido da turma, suspendeu as aulas na quadra porque tinha um colega cadeirante e ele não podia acessar a quadra. Aí os colegas falaram assim, já que ele não pode ir, a gente não quer ir também, professora. Olha!
até a escola providencial bacana. o elevador. elevador. Mas é uma exceção, né? Interessante. A gente não vê isso. E é obrigatório você ter essa acessibilidade. Essa coisa da autorregulagem, né? Da Entre os autorregulagem. adolescentes, eles se regulam ali. Até é bom ouvi-los mais do que impor, né, as coisas Exato. para eles, né? São Paulo tem uma lei muito interessante também, a primeira no Brasil, onde a criança com espectro autista, ela não é obrigada a ficar de sapato na escola, porque o sapato às vezes incomoda a Ah, é? sensibilidade. Às vezes a criança ela não consegue Olha. ficar, desregula, quer tirar o sapato. Ela pode ficar descalça na escola. Tem que ter uma supervisão maior, mas pode, né? A gente poder deixar essa criança ter esse Interessante. senso maior. O abafador, no caso de Um som. abafador que agora virou lei, que Virou pode ser lei, usado pode na ser escola, usado, né? Na exatamente. escola, né? Mudar o sinal. Lembra daquela campainha que com certeza, né, na Sim. nossa época era terrível? Hoje em dia a gente coloca uma música. Você coloca uma música, a criança sabe que tem que trocar de ambiente. Pensando nessa na fase de final inclusão. da escola, é? É, Eu não sabia Eu também disso. não. Interessante. esse é bem legal, esse é um dos mais Não, legais. sabia, interessante. Então não coloca o sinal. Aquela- Dava cada Aquela som, campanha que a gente lembrava, né? Sussurrava da uma beleza quando acabava a aula. aquilo era beleza. Aí juntava, verdade. era o grito do sinal com a criançada Saia correndo, né? correndo, é Eu faço verdade. tem bastante Agora mudou. palestra em colégio também, né, por causa dos meus livros. Eu percebo que tem duas escolas, a escola dentro da sala de aula e o entorno, antes, a Exato. entrada, a saída e o intervalo. Sim. Que é um outro mundo, onde todos os assuntos do mundo vão para todo mundo. Então, assim, não adianta você ficar tirando os assuntos, escondendo do adolescente para o adolescente, porque ele vai debater vai de alguma debater, maneira, tá, vai né? debater. É meio irônico fazer isso. Eu fui né? visitar uma escola para a gente falar de uma outra temática que a gente falou aqui também, padre, de bullying. Sim. E eu achei muito legal que depois que acabou a palestra, os alunos pegaram um post-it e criaram um mural de prevenção. Até Interessante. a diretoria da escola falou assim, nossa, que incrível, porque foi Espontâneo, iniciativa né? deles. Que legal. Eles falaram, vamos começar a combater. E aí é onde gerou mais inclusão ainda, porque eles começaram a olhar todo mundo no igualdade do que era diferente. Porque de perto ninguém é normal, como dizia o Caetano Exato, Veloso, né? de perto ninguém é normal. E se a inclusão ela depende da família, da sociedade e tal, o preconceito também vai vir do mesmo lugar. Vai vir do Vai mesmo vir do lugar. mesmo lugar. E a gente previne assim. Se você. Abraçando em Porque a pessoa preconceituosa na sociedade é porque ela foi criada preconceituosa. Exato. E muitas famílias hoje, padre, ela tem uma dificuldade de aceitar que aquela criança ela tem uma necessidade a mais. E aí quando A você própria família. a própria família. A própria E quando família. você fala assim: "Ah, meu filho é autista". Não, meu filho não é autista, é tudo normal. Não é isso. A pessoa que é autista, ela só tem uma forma diferente de pensar. Ou ela pensa mais devagar, ou ela pensa mais rápido. É. E aí é onde entra a questão do abraço social. Como que eu vou explorar essa criança? Né? Que aí a gente vai moldando o ensino. Forma diferente de aprender e de fazer. Muito interessante, viu? Vamos ver aqui. É possível haver paz sem diálogo interreligioso? Então, a nossa doutora Andréia. Vocês estão falando de... o que é muito interessante é que você, né, já tem o gancho. A gente está falando de inclusão e o diálogo interreligioso, né, uma coisa que eu trabalho como judia e dentro da Fundação São Paulo e todos os meios que eu estou... Você é judia. Eu sou. Ela é judia e trabalha dentro da Fundação São Paulo, que é um organismo dentro da Arquidiocese de São Paulo. Exatamente. Olha que interessante. Exato. É. Quando você falou Kogan, eu falei, Kogan, isso é coisa que ser judeu. Sim. Mas o que é interessante é assim, a gente não tem como viver hoje numa sociedade, numa escola, qualquer lugar que seja isolado. Isso não tem. E a gente tem que entender que quando a gente fala assim, tolerância ou intolerância religiosa, não é tolerância, é todo mundo igual. Eu não preciso tolerar o outro. Como se fosse uma coisa diferente. Eu sou tolerante. Eu então, sou tolerante, como você é bacana. Não faz mais do que obrigação. É, né? é isso que eu Não estou faz mais dizendo, do é que a sua obrigação. obrigação, né? Então, assim, eu vejo assim, alguns ambientes que a gente vai, de repente, e que vê, de repente, um líder religioso, seja um rabino, um pai de santo, um padre, um pastor, etc. Nossa, como ele é diferente, como é exótico. Isso não existe. Todo mundo é igual a todo mundo. E é isso que a gente tem que transformar e ensinar de casa. É isso. Porque a criança, o adulto, né, os jovens que falam coisas na escola em relação a uma religião diferente, a uma raça diferente, a uma etnia diferente, etc., ele aprendeu isso em algum lugar. Em algum lugar, ele está repetindo. Ele está repetindo alguma coisa. E a gente só vai ter um diálogo interreligioso feliz, saudável, se a gente entender que todas as religiões, elas vão te fazer bem no sentido assim, você só vai ficar mais rico culturalmente. Exato.
É isso que é fundamental da gente entender. E a gente está vivendo um momento muito difícil Então, em relação atualmente existe uma intolerância meio estrutural. Que existe, Exatamente. A gente vê uma intolerância muito grande em relação às religiões de matriz africana, que é Exato. vergonhoso isso para um país Vergonhoso. como o nosso. Vergonhoso. Né? Porque vergonhoso porque nosso país a gente tem uma herança, né, da cultura africana enorme. E de repente você se coloca como não, isso é porque geralmente tem as religiões que se arvoram de dizer que são certas, dizem, não, isso é coisa do diabo, né? Imagina, a gente tem casos, e aí dentro Oi? do direito, né, Eu David? ia até comentar isso com você. Oi? É, Anitta. nós somos um trabalho lindo. Exato. Então, Mas sabe o que eu acho que tem uma coisa da A Anitta, né? Não, mas o David estava falando e a gente estava conversando, né? Quantos casos a gente vê de crianças que são do candomblé, que são da Umbanda e que vão para a escola num determinado rito, com determinada roupa, com a guia e com alguma coisa, e são hostilizados. Hostilizados. Isso é contra a lei. Exato. Isso não pode. Isso tem que ser, né? Tem que ter processo, né, David? Eu tive um caso aqui, que acompanhei a professora, ela foi processada pelo pai, Sim. porque ela estava dando aula de capoeira. O padre falou Meu que Deus era do matriz céu. africana. É. Ela respondeu um processo disciplinar por conta disso. Que absurdo. Um absurdo. E estava na pauta da aula, que ela tinha que Claro. falar, estava no quadro da educação física. Se você acha que o Deus é monopólio só da sua religião e que ninguém mais pode ser diferente, entre aspas, de você, você está lascado, você não consegue viver em sociedade. Lá no Tribunal de Minas, nós tivemos um juiz que tirou a guarda de uma criança, dos pais, porque a criança acompanhou os pais no culto africano. Senhor Ele falou que era Jesus. violência Que contra ele a falou criança. que os pais, por terem levado o filho... A criança Ou seja, no como se ritual. aquela religião fosse algo ruim. Exato. E aí ele tirou a guarda e transferiu para a avó, que era cristã. Sabe o que eu acho? Que isso, depois isso não tudo inverteu. passa por uma coisa que eu vou voltar a falar do binário e do quântico. Acho que nós estamos vivendo uma época muito binária da humanidade. Sim. Parece que só os opostos, se você não sim. pensa como eu, você não Sim, pensa. sim, sim, E sim, acho que isso vem um pouco pelo uso da máquina excessivo, padre. É Porque, verdade. como dizem que, que a inteligência artificial, que não é nem inteligente nem artificial, na verdade, que ela quer ocupar o lugar do cérebro, são as sinapses, a sutileza. Como ela não consegue, as máquinas, de alguma maneira, estão nos fazendo olhar para elas de uma maneira chapada. Sim. O direito, a religião, tudo é assim. Então fica aquela coisa. Se você não Binário. pensa como eu, você não pensa. É, Aí vai direita, para todos os esquerda, lugares. feio. Se você é assim, você é assado. Não E aí tem- perde não tem meio toda tom, esse... Não tem dúvida, não tem Polariza e sutileza, você não né? consegue fechar um É isso diálogo, mesmo. né? É aquele mundo meio dialético, É né? isso, Dialético, viver só dialético. isso aqui, ó. Só isso. Acabou a sinapse. Acabou. E é interessante você falar isso, porque a máquina é isso, né? Você tá falando. A máquina pensa desse jeito. Não é nem pensar, ela Nem reproduz pensa, o pensamento. Banco de dados. Né? Você sabia que o computador é mais burro que o chuveiro elétrico da sua casa, né? O computador só tem o computador só tem dois, 0 e 1. O chuveiro tem inverno, verão, mas... E agora regular, exatamente. tem regular de temperatura agora, né, padre? Você Agora coloca tem tudo mais, tem normal, mais, né? né? Coloca Ah, mais, coloca mais. Muito bem. Vamos ver aqui, ó. Prazer, Zezé, o musical. Musical que saiu do coração e da pena do Tony Brandão. Tony, você falou que estava falando pra gente que não sei se falou no ar, até esqueço quando a gente tá no ar. Você falou que quando fez, tinha que ser umas 6 horas de musical. Muita vida. Era muita vida. Zezé Mota não se economizou, ela Não, viveu muito. muito, né? Intensamente. Então era muita coisa, então tem um desafio você colocar isso em 2 horas. Foi um dos desafios foi colocar isso em 2 horas, na verdade. A Zezé, para mim, ela está num lugar muito parecido com o Machado de Assis. Que é assim, o Machado de Assis, ele é aquele preto, pobre, gago, Isso. que desceu do morro e inventou a mais brilhante literatura brasileira que se pode imaginar. É verdade. Não tem nada anterior a ele sobre isso. Eu uso um termo que é rebeldia premiada. Um dos maiores tradutores também. Você O nosso tradutor traduziu o Corvo, Traduziu maravilhoso. Edgar Allan Sim, não, Ela ele é é enorme, o Machado é enorme. E aí a Zezé, para mim, ela está no mesmo lugar de fala que o Machado. Ela era preta, pobre, a família veio Ela é do de morro. onde? Na verdade, ela ela é é de onde? de Campos de Goitacazes. Campos de Goitacazes, olha que Ela nasceu lá interessante. até a Maria Bethânia fez uma canção para ela, É? chama Cana Caiana.
Cana Nós Caiana. abrimos o espetáculo, praticamente a segunda canção do espetáculo é a música que Bethânia fez para ela com Rosinha de Valença, chama-se Cana Caiana. Olha só, Cana. Maria Bethânia fez uma música, Maravilhosa. olha o tamanho dessa tamanho mulher, da né? mulher. Exatamente. E é um musical onde a gente tenta trazer um pouco, um pouco das três vidas da Zezé, que é a música, o teatro e o audiovisual, se cruzando e se separando, ela enfrentando todas as dificuldades que Machado também enfrentou, de impor o seu lugar. E ela, pior ainda, porque é mulher nesse mundo machista e tal. Esse é o nosso elenco maravilhoso. Quem é que faz Zezé no, É a no Larissa, musical? Noel, essa menina aqui. Essa aqui? Que Nossa, parecida, igual. Que aqui é a Muito. Zezé jovem, aqui é a Zezé. Aqui é a Maria Antônia também, que é a Maria Augusta, que é Maria Antônia, desculpa, que é uma atriz maravilhosa, que faz a mãe da Zezé. O elenco são 11 atores e atrizes Nossa, maravilhosos. ficou muito parecido. Muito parecido. Tem que ver ela cantando, rapaz. Não, Tem que ver- isso que eu ia perguntar. E canta, e Canta ela canta. demais. Olha o nosso elenco. Ai, Aí nós trazemos, homenageamos José Celso, Celso Marília atrás, né? Pera, Marita Severo, Antônio Pitanga, homens e mulheres brilhantes que passaram pela vida da Zezé, Cacá Diegues, e uma galera que fez... Porque Zezé, por exemplo, ela estava com Marília Pera, ela estava presente no primeira versão do Roda Viva, onde elas apanharam aqui, o Zé Celso que dirigiu. Isso mesmo, Roda ela Viva, disse que que foi ali Marisa no Severo. Tuca. No Tuca, não foi? Não, foi, Não, foi? era no Teatro Ruth Escobar. Ah, no Essa Ruth montagem Escobar. foi no Ruth Escobar. Ah, tá. Depois houve no Tuca mais Tuca recentemente. também, não foi? Mas a primeira montagem foi no Ruth Escobar, que eles apanharam lá. Então o primeiro trabalho profissional dela foi esse Roda espetáculo. Viva, só para os novinhos saberem, foi uma peça que foi invadida pela ditadura, pelos generais lá do coisa. O primeiro musical que Chico Buarque escreveu, Chico Buarque de Holanda. E bateu em todo mundo, né? Bateu mesmo. E né? ainda foi uma ignorância, porque eles queriam bater então, são 3 salas do Teatro Ruth Escobar aqui em São Paulo. Então, o Roda Viva estava na sala de baixo e o espetáculo que eles queriam bater chamava-se Feira Paulista de Opinião. Ah, erraram? Erraram, cara, porque tinha lá um militar que defecava no quieto e tal. Aí eles foram atrás daqui, tinha acabado a peça, vamos bater em qualquer... Olha só, o absurdo. Tem essas histórias espalhadas. Sim. E aí tem uma coisa, a atriz que faz a Marília Pera rouba a cena, porque a Marília é uma homenagem. As pessoas, quando ela entra em cena e começa de Marília, a gente percebe o amor das pessoas pela Marília Pera, sabe? O Antônio Pitanga. O Antônio Pitanga mandou uma mensagem pra gente maravilhosa, está vindo para ver, porque a maneira que ele está posto no musical também, é bom homenagear as pessoas que estão vivas. E que músicas que você usou para... Eu usei as canções icônicas da Zezé. Da Zezé? E Tá. também usei canções... Que homenageava também. Que homenageava ela em momentos históricos. Por exemplo, eu uso 3 canções do Quando o Carnaval Chegar, que é o primeiro filme que o Chico Buarque fez no momento em que a Zezé começou. Momentos que cabiam na minha dramaturgia, coloquei essas canções. Aí fui colocando canções, por exemplo, vai desde o Chico Buarque até Nelson Mota, Frenético Dancing Day, sabe? Dancing Porque Day, a Zezé vai passando pelos lugares. E a Zezé não é só uma santa num pedestal, assim, uma mulher, né, uma entidade num pedestal. Ela sofreu, ela se expôs, ela viveu a loucura dos anos 70 no Rio de Janeiro, quer dizer, e ela não tem vergonha de nada do que ela passou, ela viveu com dignidade, virou essa mulher maravilhosa que a gente tem. E ela sempre, qualquer questão identitária, feminista, ela vai pela agregar e não pela dissolução. Ela não quer enfrentamento, ela quer respeito, mas se precisar, ela bate o pé, mas a ideia dela é agregar os sentimentos para que as pessoas sejam... Incluir todo mundo, não excluir, entendeu? Teatro, Raul Cortez, no Sesc, aqui na Praça 14 Bis. Que dia que é? Quinta a domingo. Quinta a domingo? São mais 2 semanas de temporada só. Quinta, essa só mais temporada, 2 semanas. Quinta, domingo, às 15 horas 15, e às 20. 2 sessões. 2 sessões às 15 e às 20. 15 às 20. Sexta-feira às 20. Sábado às 20 e domingo às 18. E no dia 21, feriado, terá a última sessão dessa temporada, que será às 20 horas. Você entra no Instagram do Tony, que tem tudo lá, Isso. @Tony Brandão. Em contato para show, @Tony Brandão. Tony Brandão. Muito bom, Ale. A importância da vacinação contra a gripe para pessoas com aterosclerose. Doutor, vamos explicar para o pessoal, o senhor vai explicar para Ana. Primeiro, o que é a aterosclerose? Muito bom. A aterosclerose, assim, acho que o tema é extremamente relevante, né? A aterosclerose nada mais é do que gordura nas artérias, Gordura em geral. nas artérias. Quando ela acontece no coração, a gente vai chamar de aterosclerose cardíaca e predispõe um infarto, mas isso pode acontecer nas carótidas, pode acontecer no cérebro, de forma que geral. fica... Sem dúvida, você pode ter gordura em qualquer artéria na prática, né? Tem uma pergunta que todo mundo faz. Tem jeito de tirar essas gorduras ou não?
Não tem como Não tem. tirá-la, mas tem como colocando, por exemplo, um stent, você Abrir. abrindo essa malha do stent, você preenche essa gordura que é flácida, né? Em volta do stent. E na prática você reabre o vaso. Tá, mas assim. se tá lá a gordura, não adianta. Não, ela fica lá É um ainda. tipo ela um permanece. detergente, não existe pra tirar. Não. Não, ela Aquelas coisas que a permanecerá. gente toma, civastatina, aquilo não tira. Não tira. E Só isso é muito importante, porque Ah. mostra o quanto a gente tem que prevenir. Prevenir. Porque uma vez que ela se forme, Acabou. a gente pode até estabilizar a placa e pedir que ela aumente, mas a gente não consegue mais removê-la. Então é por isso que é tão importante prevenir. Você diminuir o nível de colesterol, por exemplo, com essas Isso. estatinas, é uma forma de evitar que ela se forme, ou caso esteja Outras presente, se formem. que ela aumente. Não aquela que tá, aquela que tá lá. Não vai mudar, Acabou. mas ela pode aumentar. Então, ainda assim é importante você usar, manter o nível de colesterol adequado, com ou sem medicamentos, depende do caso, mas para evitar que ela aumente ou que surjam novas. Né? Tá. Agora, a questão da gripe. Começou a campanha de gripe de vacinação agora. Já começou, todo mundo tem que vacinar. Tem uma relação da gripe com a aterosclerose, doutor? Sem dúvida, esse é um tema assim, recheado de desinformação. A gente viveu uma pandemia que fez com que as pessoas criassem vários preconceitos Ai, em eu relação não às aguento vacinas quando de uma forma lembro geral. disso, E isso atrapalhou muito, porque Muito. Assim, a gente pega assim, uma miríade de evidências que mostram que a vacinação contra a gripe, né, a trivalente que a gente tem aqui no Brasil, ela previne de forma assim, grosseira infartos, AVCs e morte cardiovascular. Eu estou falando de uma prevenção Olha, maior tá do que vendo, o uso gente? das próprias estatinas. Vacina, olha que Sem coisa. dúvida. É como se o processo inflamatório secundário a um quadro gripal, por exemplo, ele gera uma liberação de citocinas inflamatórias que instabilizam essas placas de gorduras pré-existentes. Ou seja, na prática, há um risco maior de infartar após um evento gripal. E evitar esses eventos gripais através do uso Tá de vendo? vacina diminui muito a chance de um evento cardiovascular acontecer. E não sou eu que estou dizendo, assim, se somam evidências de 2015 até 2023, consigo pensar facilmente em 3 ou 4 meta-análises de bastante Pesquisas, impacto, né, que mostram isso. Porém, com o advento de toda essa polarização que a gente vem conversando sobre as vacinas, muita gente começou a acreditar que vacinas podem induzir algumas doenças e, no caso, especificamente da vacina da gripe, muita gente parou de fazer o seu uso, porque lembrando, baixou é anual, né? a taxa vacinal. Diminuiu, infelizmente. Ignorância. Olha o que é ignorância. Olha o que a internet, fake news faz na vida da pessoa. Olha o que faz. E esse benefício cardiovascular é um benefício, assim, fora do padrão. Mas imagina a quantidade de coisa que é prevenida com o uso dessas várias vacinas que a gente tem. Então, a gente está falando aqui de um uso de vacina para gripe para diminuir infarto. Olha Mas que coisa. os benefícios, eles vão muito, muito mais além. E é vão muito interessante mais que você amplos. falou, doutor, você falou assim, depois de um quadro de gripe, a pessoa tem uma predisposição até um infarto. Sim, então, eu olha, consigo lembrar aqui de um artigo, por exemplo, da Circulation, por exemplo, de 2021, que eles usavam a vacina no pós-evento coronariano, ou seja, após o infarto e nas primeiras 72 horas. E eles avaliavam a que mortalidade em um ano e perceberam uma que redução de quase 30%, por exemplo. Então, olha sim, que é é bastante significativo. uma taxa alta. Que interessante. Ô, doutor, o senhor é cientista, o senhor é pesquisador também. Vocês não ficam pensando em desenvolver um remedinho pra gente, de repente, limpar essas artérias? Não tem pesquisa? Deve ter pesquisa. Sim, sem dúvida. E tem várias coisas que vêm sendo estudadas. Mas, de uma forma geral, o que a gente consegue fazer hoje... assim, Prevenção. Prevenção. É assim, que funciona e já tem evidência. Mas sim, tem muita pesquisa nessa área sobre como fazer para desfazer essas placas. Mas nada que hoje esteja sendo usado amplamente e que já funcione. Agora, a prevenção, essa sim funciona Essa muito funciona. bem e tem muitas formas. Só que a prevenção tira... A gente não pode comer picanha, não pode comer... Esse que é o problema Mas acho que de repente, se dessas você come prevenção. abacate, come um pouco de picanha, alguma coisa assim. Né? Equilíbrio, né? O abacate é muito legal, né? Abacate é bom, gordura boa. As frutas, gordura boa, né? Não, mas de forma Essas nenhuma, frutas assim, geralmente elas são boas, né? Não existe um alimento que você deveria demonizar ou parar. Tudo é vendo? controle, Então, manter os exames a picanha, adequadamente. você vai ali pra picanha. Umas pessoas mais, outras menos, alguma restrição, mas é muito provável que dê para comer quase de tudo. Vacinar, gente. Ô, Paulinho. Vamos lá, então. Vamos, gente. Mas agora tá tomando café, né, Tony? Claro, Bateu tá aqui. peso na consciência. Nada, alegria. Vamos ver. Neurodivergência na escola. Como transformar a diferença em potencial? Dr. David. Olha só, o padre decorou agora, né? Muito bem, doutor. Padre, quando a gente fala desse tema, as pessoas pensam, o que é neurodivergência, Isso, né? isso, E aí, primeiro por aí. Acho que essa é a primeira pergunta que todo mundo pensa. A gente estuda na neurociência que existem as pessoas que a gente chama de neurotípico e o neurodivergente. O neurotípico é aquele, com quanto tempo você começou a andar? Com um ano e pouquinho, que é o normal do ser humano. Sei. Quando é antes ou é depois,
a gente fala que é neurodivergente. Porque ou ele pensa mais rápido ou ele pensa mais devagar. Não é nenhum demérito, descrédito, nada disso. É um neurodivergente. É uma forma de pensar que é diferente dos outros. Diferente dos É engraçado porque assim, a gente sempre pensa e associa ao autismo. Inclusive, esse mês é o mês de conscientização do autismo, né? é A gente verdade. tem que lembrar disso. Mas não é só o autismo que está dentro da neurodivergência. A gente tem o transtorno de oposição, a gente tem o déficit de atenção, tem a hiperatividade, que faz com que essas pessoas pensem diferente. E como que eu vou explorar esse potencial? Antigamente, na educação, a gente falava, né, até a Andréa, que é professora, que as pessoas aprendem ouvindo, lendo ou escrevendo. Mas hoje a gente tem que ver que não é mais assim. E aí você precisa explorar o potencial. Tem, por exemplo, pessoas que gostam de música e aprendem com a letra de música, vai por ali, vai pela imagem, vai às vezes pela escrita, pela cópia e que vai funcionando melhor. Eu, por exemplo, minha filha é autista e a minha filha aprende muito com música. Só que tem hora também que ela muda a música para não aprender. Tabuada ela não canta, né? Ela não canta o resultado, ela canta a conta e não canta o resultado. Mas ela vai aprendendo dessa maneira. E é assim que a gente associa tudo isso. Até para ler, ela aprendeu a ler com música. Com música? Com música. Olha que interessante. Para aprender idiomas também. Idiomas, Esses dias ela me surpreendeu cantando em inglês. Eu falei, olha, você tá muito bem. Para quem mal gostava de língua inglesa, né? Inclusive tá me assistindo, né? Beijo, filha. Qual é o nome dela? Heloísa. Heloísa, um beijo pra você. Que idade ela tem? 13 anos. 13 anos. 13 aninhos. 13 anos, olha que 13 anos, beleza. né? Que beleza. E assim, agora tá com uma equipe multiprofissional, que é importante isso nas escolas, né? Você que é da escola, você tem que lembrar, não dá para fazer isso sozinho. Você tem que ter uma equipe multi ao seu redor. Tem que ter psicopedagogo, tem que ter psicólogo, tem que ter plano de educação diferente e explorar esse potencial conforme a criança pode aprender. Às vezes é uma música, é o lúdico, é o objeto que vai fazer a diferença. Explora o potencial e não tira. Muito bom, Ale. Vamos ver aqui. Antissemitismo no Brasil cresce 150% em meio a conflitos internacionais contra levantamento. André, vamos falar. Eu acho interessante quem tem lugar de fala. Exato. Porque é o seguinte, eu acho que as pessoas têm que saber que existe uma diferença de semitismo, antissemitismo, sionismo, antisionismo. Isso. Eu acho que assim, a gente tem que entender que quando a gente fala de judaísmo, a gente está falando de uma religião, de uma identidade, de uma Isso. cultura, de uma série de coisas de milênios. Isso. Certo? E a gente tem o Estado de Israel, como qualquer país, Qualquer país, é uma que é nação. governado por enfim, tem presidente, tem primeiro-ministro. Aqui no Brasil temos presidente e assim sucessivamente. Você pode concordar ou não com o seu governante, mas você não tem direito nenhum de punir os cidadãos daquele país pelo que o governante faz. Que o governante foi porque, justamente, Certo? É. Então, o que a gente está vendo hoje, desde guerra, inclusive desde o dia 7 de outubro de 2023, com o ataque terrorista ataque do Hamas, lá em Israel. Os judeus do mundo inteiro, do que a gente chama de diáspora, né, padre, estão sendo atacados por serem judeus. foram criminalizados. Exatamente. Foram E isso criminalizados. é um crime, está na Sim. mesma lei do racismo, 7716. Não, eles não foram. Os judeus nunca fizeram nada. Eles Não, não fizeram não, assim, nada. o que o judeu que Netanyahu- mora aqui, o que você. O que eu mora tenho a aqui, ver? Quer ver? E assim, mas aí então assim, a gente vê uma coisa assim, essa semana, por exemplo, assim, toda semana a gente vê isso, né? Esses dados saíram agora num levantamento da Confederação Israelita do Brasil, que fez uma pesquisa isso foi da foi Confederação. agora da CONIB. De 2023 a 2024, um aumento de 350%, agora um aumento de 150%, altíssimo, mais de 900 denúncias, tá, num ano. De redes sociais e tal, porque a pessoa falou que era judia ou andou com uma estrela de Davi, etc. Ela foi xingada, ela foi hostilizada, uma sinagoga foi pichada. E aí a pessoa, não, eu sou contra Israel, mas... Não, você pode ser contra Você pode ser contra o Trump, a Coreia do Norte. a Coreia você do Norte, pode etc. O cidadão judeu de outros países, e Israel também, obviamente, não pode ser penalizado porque você acha que aquele governante não está fazendo o que você acha que tem que fazer. Então isso é muito importante você ter volta ao falado. que a gente estava falando no começo, É né? isso, exatamente, Não vai, né? E aí virou uma moda ser Mas antissemita. virou também, é uma ignorância também, fruto da É uma ignorância. ignorância. Porque você olha para Israel e faz a maior confusão dos diabos que achar que
aquele Estado lá é o Israel bíblico. Exatamente. Isso que é o Israel bíblico. Ah, é o Não é? Israel bíblico, como, que lá de Salomão, Não é? que foi, Da briga depois de teve Israel, Agar, depois lá teve atrás. Judá. Pelo amor Então, de Deus. Não. e é uma nação democrática, Exatamente. que age com interesses nacionais. Exatamente. Que passou isso depois da Segunda Guerra Mundial. Exato. Né? Isso, Não, é. Depois, 48 e aí, resistência, aí a gente está né? ouvindo, falando em Holocausto, Tony, a gente está ouvindo em redes sociais piadas de pessoas xingando judeus em Instagram, falando assim, Hitler não completou seu trabalho. Isso é o mínimo. Você já sofreu por ser judia em algum momento? Eu posso dizer que eu sou privilegiada nesse aspecto? Ou talvez porque eu seja brava demais e as pessoas têm medo, O pessoal sabe onde mexe, né, que André? não vai O pessoal brincar sabe. comigo. É. Segundo, eu trabalho num lugar que a Fundação São Paulo e outros lugares que eu atuo, que estão sempre do meu lado, e que, não do meu lado, que estão do lado da razão, da razão, mas eu não sofro assim, coisas em redes sociais Não, e tal, né? uma vez ou outra. Mas a gente vê uma hostilidade, todos os meus amigos, por exemplo, no ambiente de trabalho foi feita uma pesquisa, 25% dos judeus de ambiente de trabalho falaram que sofreram algum tipo de preconceito. É muito. É muito, grande. é muito. Alguns meses atrás fizeram, está no relatório, né? Aliás, o relatório é disponível para todo mundo, enfim. Colocaram 2 carcaças de porco num cemitério judaico em Porto Alegre. Nossa, O que porco é o Sim. que tem um significado, um Colocaram simbólico. 2 carcaças ali. Jesus amado. Sim. Acabou, Rodolfo? Ah, não. Sério, Mas agora é que isso. tava tão... O programa passa tão vida. rápido. né, rápido, gente? olha. Vamos continuar, por favor. Vamos trazer mais vezes vocês aqui para música das... Ó, subiu o som. Oh, lindo. Atenção, Tony Brandão, você não pode perder o musical Prazer Zezé em cartaz, musical em cartaz no Teatro Sesc, Teatro Raul Cortez, no Sesc 14 Bis. E essa canção foi feita pela Rita Lee e pelo Roberto Carvalho para homenagear a Zezé Mota. Exatamente. Zezé Mota. Siga o Tony no Instagram, @Tony Brandão, e no site dele, tonybrandão.com.br. Muito obrigado, Tony. Obrigado. Obrigado pelo convite. E vou ler o adorei te livro, conhecer. leia o livro que é demais. Doutor David, muito obrigado. Obrigado, Não demora a senhor, voltar cara. não, doutor. Não, vamos combinar o próximo Olha, já. @David Brito, advogado. Posso Muito deixar um obrigado. convite, padre? Sim. Dia 16 de maio nós vamos ter o primeiro Congresso da Advocacia Negra de São Paulo, lá na OAB Opa! Santo Amaro. Olha aí! E vamos falar muito de educação, hein? Olha Então aí, você é ó. nosso convidado. Faz inscrição no Simpla. Salve Luiz Gama. Olha aí que Salve, beleza. Luiz Gama. Olha aí que beleza. André Coga, muito obrigado. Imagina, Nossa, prazer muito, é meu. muito, muito bom mesmo. Obrigado pelo livro, obrigado, meu Imagina. amigo. Ó, @André Coga. Olha, você pode seguir. E, doutor, quanta Eu que agradeço. informação. Eu só olha, doutor Jorge Oliveira Júnior. Esse é o Instagram do doutor, @Dr. Jorge Oliveira Júnior. Muito obrigado, viu, doutor? obrigado pelo convite. Aumenta o som, acabou o programa. Pode me chamar quando quiser. Muito